Glória a Jesus, graças a Deus, glória a Jesus. Meus amados irmãos, nós vamos meditar agora na palavra do Senhor. Eu rogo as orações dos irmãos por mim, para Jesus ter misericórdia. Amém? Sem misericórdia não dá, né, irmãos? Queridos, Lucas, quando escreve aqui no capítulo 5, ele vai narrar uma história que é muito conhecida de todos nós. E começa dizendo que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. Começa com essa expressão. E existiam pelo menos dois tipos de pessoas que estavam interessadas em ouvir a palavra de Jesus. Um tipo era a multidão, gente de toda qualidade que queria ouvir Jesus falar. E tinha outro tipo de gente que eram os discípulos, que queriam ouvir Jesus falar. E eu pergunto aos irmãos, qual é a diferença entre a multidão e os discípulos? É muito simples. A multidão é como se fossem as tábuas em uma serraria. E os discípulos são essas cadeiras. Pronto, é só isso. A multidão estava lá, irmãos, apertando e querendo ouvir algo acerca de Deus, mas eles não queriam ser usados por Deus, não queriam ser instrumentos de Deus, não queriam ter compromisso com Deus. Eles estavam ali ouvindo, embevecidos com tudo aquilo que Jesus falava, com o que acontecia, mas eles não estavam dispostos a deixar de ser multidão. Eles queriam estar onde havia muita gente, eles queriam estar onde tinha movimento, eles queriam estar onde tinha oba-oba, mas na hora de subir ao monte para orar, a multidão não tinha tempo para isso, estava muito ocupada para buscar a Jesus. E Deus nesta noite procura entre nós não pessoas que queiram fazer parte da multidão. Deus procura nessa noite discípulos, pessoas que queiram viver com Ele, que queiram se relacionar com Ele, apesar das suas fraquezas. E existia, queridos irmãos, ali um homem que era igual aos outros homens, que tinha suas frustrações, mas que Deus conhecia o coração daquele homem, daquele pescador. E Jesus vai atrás daquele homem. Eu e você só estamos aqui porque um dia o Senhor nos alcançou. Eu e você só estamos aqui porque um dia Jesus viu a nossa frustração, viu a nossa situação de penúria e foi até o lugar em que nós estávamos e nos alcançou de lá. Ele não ficou esperando que nós chegássemos a Ele, Ele foi até onde nós estávamos. A Bíblia diz no capítulo 11 do livro de Oséias, o Senhor falando para o povo de Israel, e o Senhor diz assim: atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, entretanto, tanto mais eu os atraía, mais eles se iam da minha face. Então Deus procura o homem. A Bíblia diz que Deus procurava Adão ali no Éden. Adão, onde você está? A Bíblia diz que Deus procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E nós vemos Jesus sempre procurando as pessoas, sempre indo atrás daqueles que estavam precisando de algo. Um homem que havia pelo menos 40 anos precisando de um milagre, e todo ano ele ia até um lugar onde havia um tanque, e tinha uma história de que um anjo descia a um certo tempo e movimentava as águas, e as pessoas que entrassem naquela água ficariam curadas, ou aquele que primeiro entrasse nas águas. E a Bíblia diz que aquele homem por 40 anos esteve ali,
até que um dia Jesus decidiu mudar a história daquele homem, e Jesus foi ao encontro daquele homem, e ali ele pergunta ao homem: você quer ser curado? Ele diz: mas Senhor, mas eu não tenho quem me ajude. Glória a Deus. Mas o Deus eterno estava ali falando com aquele homem, e poderia resolver aquele problema daquele aleijado, e ele diz: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Deus procura por mim e Deus procura por você, e muitas vezes nós queremos nos esconder do Senhor, mas eu e você não podemos nos esconder de Deus. E havia uma multidão, a multidão estava querendo ouvir Jesus, mas tinha o rapaz lá, o Pedro, que não estava ali para ouvir Jesus, ele estava preocupado com a pescaria, e a Bíblia diz que ele passou a noite inteira pescando, e não deu em nada aquela pescaria, e a Bíblia diz aqui no versículo 2, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido dos barcos, isso fala de uma total desencanto com aquela atividade que eles estavam executando. Eles eram pescadores, eles viviam daquilo, e eles tinham passado a noite trabalhando e não tinha dado certo, e estavam já lavando as redes, porque eles só tinham pego um pedaço de pau, folha. Quem é pescador frustrado como eu sabe bem o que é isso, né, irmão? A gente jogava tarrafa, só vinha e engancho. Era a maior luta para a tarrafa vir, quando vieram aqueles garranchos e tudo. Nunca peguei um peixe na minha vida. Misericórdia. E era o que estava acontecendo com aqueles pescadores. Eles estavam ali frustrados, e a Bíblia diz no versículo 3, que entrando Jesus em um dos barcos, que era o de Simão, e eu quero dizer que Jesus não entrou por acaso no barco de Simão, ele entrou no barco de Simão porque ele tinha um projeto na vida de Simão, e Jesus pede para ressignificar aquele barco. Simão, ele usou o barco a vida inteira para pescar, mas Jesus estava ali ressignificando a atividade daquele barco. Enquanto o barco serviu somente para pescar, ele estava fadado a ficar frustrado, mas no dia que o barco pôde ser usado por Jesus, a história dali para frente seria diferente. E Deus quer ressignificar a nossa trajetória. Deus quer sempre ressignificar aquilo que a gente faz que não está dando certo. Jesus, ele pede para Pedro afastar-se um pouco, que ele queria usar o barco como púlpito, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Irmão, sinceramente, Jesus não precisava daquele barco. Ele usou como pretexto usar aquele barco, porque ele queria abençoar a vida de Simão. E se você nesta noite, se Deus está pedindo a você algo nesta noite, saiba de uma coisa: Deus não precisa de você. Ele está pedindo a você algo nesta noite porque você precisa dele. E a única forma de a sua história mudar é se ele entrar no seu barco. Glória ao nome de Jesus. Ele entra no barco, faz um pedido. O Pedro, irmãos, ele tem que abdicar de algumas comodidades, porque ele estava cansado, certamente com sono, havia trabalhado a noite inteira, e ao invés de ficar lavando as redes, que era o trabalho de qualquer um que trabalhasse na pesca, tinha que guardar ali os seus instrumentos de trabalho. Jesus pede para Pedro fazer algo que é um contrapé. Ele está ocupado, muito ocupado,
E Jesus manda ele fazer outra coisa. Eu quero dizer para você nesta noite, que Deus não chama desocupados. Se você estiver dizendo assim, eu já vi alguns irmãos dizendo assim, pastor, é porque eu estou muito ocupado. Pois glória a Jesus. Se você está muito ocupado, chegou a hora de começar a fazer o que Deus quer na sua vida. Deus não chama desocupados, Deus chama pessoas que estejam ocupadas, envolvidas e estejam dispostas a renunciar tudo para servir, para fazer a vontade daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. A gente, irmãos, que está ocupado, às vezes não está disposto a dar o melhor do nosso tempo para o Senhor, mas Deus quer que nós entreguemos o melhor, o mais importante, o mais caro, o mais precioso, aquilo que nos é mais querido, aquilo que a gente tem mais apreço. Quando a gente está muito envolvido nisso, aí Deus chega e diz, eu quero isso para mim, porque ou Deus tem o primeiro lugar da nossa vida, ou o segundo lugar não serve para Deus. Ele tem que ter a primazia, ele tem que ter a preeminência, ele tem que ter o primeiro lugar na nossa vida. E o Pedro, irmãos, estava ali, e o primeiro lugar para ele era ajeitar aquela rede, até o momento que Jesus chegou e diz, eu quero o seu barco, eu quero que você afaste o barco um pouquinho, eu quero que você fique comigo aqui, Pedro. Talvez Pedro estivesse dizendo, isso é tão insignificante, mas eu vou ouvir o que ele tem a dizer, eu quero ver o que ele vai fazer. Talvez você não esteja entendendo o que Deus está fazendo na sua vida, talvez você não tenha entendido como Deus está querendo movimentar a sua história, mas aquilo que Jesus pedir, faça, aquilo que Ele lhe sugerir, faça, porque há milagre disponível da parte de Deus para você. E quando acabou de falar, aí acaba de falar, dá a paz do Senhor, vai dizer, pronto, muito obrigado. Esse é o enredo que se espera. Olhe, muito obrigado, quanto foi aí? Você não pescou nada? Eu compro 1 quilo de peixe. Pedro, ele não sabia o que ia acontecer, porque Deus, irmãos, Ele não nos dá garantia de nada. Se você for chamado para fazer algo para Deus, saiba, você não terá um seguro, não tem um seguro defeso, você não tem seguro de que vai dar certo, você só precisa confiar. Você tem que confiar. E o próprio apóstolo Pedro, mais adiante, quando ele escreve a sua carta, a sua epístola universal, ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Pedro sabia como ninguém o que era ser cuidado por Jesus. Jesus pede apenas o barco, Ele não promete nada, Ele não garante uma recompensa, Ele não garante um galardão, Ele não garante nem 1 quilo de peixe. Ele diz só assim, deixa eu sentar no seu barco. Ele quer relacionamento, irmãos, porque relacionamento calcado em troca é relacionamento não sincero e que não prospera. Eu sou amigo do pastor Sobrinho, porque toda vez que eu vou lá, ele me dá um pacote, faz uma macarronada para mim. No dia que acabar a macarronada, eu não vou mais. Então qualquer tipo de relacionamento calcado na troca, irmãos, não funciona. E Jesus, ele, quando acaba de falar, ele diz a Simão, Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Aleluia. E respondendo Simão disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Glória a Deus, porque o Senhor está mandando. Eu sei que para esse mês esse mar não tem peixe, mas o Senhor está mandando. Eu vou romper em fé. Eu não vejo futuro para a minha empreitada, mas debaixo da tua palavra, Senhor, eu vou.
Eu estou disposto a acreditar. Glória a Deus. O justo viverá da fé. Não espere garantias, não espere seguranças. Você vai sempre lidar com o imprevisível. Diante de você sempre haverá o imprevisível, o que não é do seu conhecimento, incognoscível, o que você não pode prescrutar. Deus sempre vai colocar diante de você uma incógnita, mas não se preocupe, Deus vai estar com você. Se Ele disser para você ir, pode ir caminhando, porque no fim você vai chegar a bom termo. O justo viverá da fé. As histórias dos homens de Deus, irmãos, os grandes homens de Deus, foram grandes porque foram dependentes de Deus. Foram dependentes, eles eram dependentes. Quanto mais dependentes de Deus a pessoa é, mais ele cresce diante do Senhor. Quanto menos ele crê em si mesmo. Eu gosto de dizer que nós temos que ser ateus. Amém? Ateus de nós mesmos. Temos que ser ateus de nós mesmos, mas saber que Ele tudo pode. Pedro sabia, irmãos, que aquela pescaria dele ia dar em nada. Ele estava ateu de si mesmo, mas ele sabia que Ele tudo pode. E Ele pode. Os recursos de Deus, eles estão disponíveis para a igreja. E os recursos de Deus não têm limites. Os recursos do pastor Daniel são muitos, graças a Deus, mas tem um limite. Ele só pode ir até, ele dá para comprar um helicóptero, mais 2 não dá. Mas os recursos de Deus são ilimitados. E os recursos de Deus estão disponíveis para a igreja. Jesus disse que se nós pedíssemos algo segundo a sua vontade, Ele nos concederia. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Creia, acredite, o seu milagre está chegando. E o milagre, irmãos, ele começa sempre em nós. O milagre não começa em Deus, nunca começou em Deus, o milagre começa em nós. Pedro podia ter dito: Senhor, se o Senhor é Deus mesmo, manda esses peixes sair dando uma voadora aí, cair em cima do barco, que era muito mais barato. Mas o milagre dependia de Pedro, irmãos, pegar o barquinho, empurrar, dar aquela carreirinha, pular dentro do barco, né? Depois com o remo, depois jogar a rede. O milagre ele começa quando você começa. O milagre começa quando você decide crer. A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus é necessário crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe, tem gente que diz assim: mas não vai dar certo. Não dá não, irmão, tem certo, fique com a certeza que você com esse mimimi não vai dar certo mesmo. Não vai dar certo, não vai não. Mas você tem que crer. E nesta noite é noite de você receber uma injeção de fé. Certa vez os discípulos pediram: Senhor, aumenta-nos a fé. E Jesus disse assim: se tiveres fé como um grão, direis a este monte: sai daqui e lança-te, e assim será feito. E aí tem algumas traduções, até alguns irmãos que falam, por causa do hino do irmão aí, que diz assim: se tiveres fé do tamanho de um grão. Mas Jesus nunca disse isso, irmãos. Jesus nunca disse: se tiveres fé do tamanho de um grão. Jesus disse: se tiveres fé
como um grão. E depois Jesus fala sobre o grão da mostarda, que é a menorzinha das sementes, mas depois se transforma numa grande árvore. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Você tem que crescer na fé. Se você tiver a fé como um grão de mostarda, que vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, você vai poder transportar um monte para o meio dos mares, porque o importante é você não estagnar da fé, é todo dia você crer, todo dia você crescer, todo dia você confiar. Você vai exercitando a sua fé em nome de Jesus, vai exercitando sua fé e vai vivendo a sua fé em nome de Jesus, e os milagres vão acontecendo na sua vida, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais, até ser dia perfeito. Faze-te ao mar alto, Pedro. E Pedro vai, irmãos, e fazendo assim, o milagre começa quando Pedro faz assim, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede, e fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar, e foram, e encheram ambos os barcos, de tal maneira, que quase iam a pique, e vendo isso, Simão Pedro. O milagre, irmãos, o objetivo do milagre não era Pedro ter uma arruma de peixe. O objetivo daquele milagre principal começa aqui no versículo 8, que diz assim: e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele, de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homem. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Sabe qual era o grande objetivo desse milagre? Aliás, de todo milagre, o grande objetivo é o maravilhamento. É a gente poder conhecer mais a Deus. Peixe não significa nada, irmãos. Dinheiro não significa nada. Status não significa nada. Posição social não significa nada. Ter o nome no hall de membro da igreja não significa nada. O que significa muito, o que é importante, é nós estarmos maravilhados diante do Senhor, é compreendermos quem é Deus, é conhecermos Deus, irmãos, experimentalmente. Tem gente que conhece porque lê, tem gente que conhece porque ouve, tem gente que conhece porque faz parte da multidão, mas Deus quer ser experimentado por nós. Pedro conheceu Jesus de perto ali, e ele consegue ver o que a multidão não conseguia ver. Aquela multidão que estava insana por pão, essa multidão que deve ter ficado aqui impressionada com peixe, não conhecia Jesus. Mas Pedro, quando viu aquilo, ele entendeu quem era Jesus. E quem tem um encontro com Jesus deixa tudo. Quem tem encontro com Jesus compreende que Jesus é a pérola mais preciosa que existe, que não existe bem maior, que não existe prazer que possa ser comparado, porque a alegria de estar com Jesus, a alegria de desfrutar da presença de Jesus, vale mais do que os milhões e milhões e milhões. E às vezes, irmãos, a gente troca Jesus por qualquer coisa. Tem aqui irmão Fred. Cadê irmão Fred? Irmão Fred tem seu filhinho tem quanto tempo? Quantos anos, irmão Fred? 2 anos. Eu vou fazer aqui uma proposta, irmão Fred. Eu vou lhe oferecer 5 milhões de reais para o senhor não vê-lo. O senhor não vai... eu só quero que o senhor não veja mais seu filho. 5 milhões. Tá pouco? Vamos aumentar.
Estou 10 milhões. Funciona não? Posso aumentar um pouquinho? Posso aumentar, mas não vai resolver. Você não vai ceder. Porque a coisa mais preciosa, muito mais do que dinheiro, é o amor e ter o filhinho dele nos braços dele, dormindo com ele, dizendo: papai, eu te amo. Não tem preço, né, irmão Tiago? Se eu botar 50 milhões para Heleninha, tem jeito não? Glória a Deus. Jesus é mais importante do que os nossos filhos. Jesus é mais importante do que o ar que respiramos. Jesus é mais importante que a água que bebemos. Jesus é mais importante do que a nossa reputação, do que o nosso bom nome. Jesus é mais importante, Ele é mais, Ele é maior. E Ele, irmãos, Ele está presente, Ele quer se relacionar conosco. E relacionamento é isso, é você conhecer a Deus de perto, é você saber quem é Deus. E você não pode trocá-lo por qualquer prato de lentilhas. Você não pode trocá-lo por qualquer convite, por qualquer amizade, por qualquer caminho. Jesus é mais precioso. Ele contou que o reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou no campo uma pérola, um tesouro, e ele vendeu tudo o que tinha, comprou o campo por causa daquele tesouro. Qual é o maior tesouro que você tem? É a sua família o seu maior tesouro? Eu lhe apresento Jesus de Nazaré, o maior dos tesouros. Ele que vai fazer a sua família estar unida, andar unida, entrar no céu unida. Ele vai levar você e a sua família pelos caminhos da vida. Serão caminhos difíceis, mas serão caminhos brilhantes, serão caminhos abençoados. Deus vai dar filhos que vão viver na casa de Deus. Deus vai dar netos que vão servir neste lugar, se você conhecer Jesus de perto. E se você não trocar Ele por nada. Fred, eu ofereci 15 milhões, ofereci 50, Tiago, eles não quiseram trocar pelos filhos. E nesta noite, queridos, vamos ficar em pé. Vamos declarar o nosso amor ao Senhor. Irmão, sinceramente, se você está querendo ir para o céu, porque lá tem muito ouro, deixe disso. Fique por aqui mesmo, que aqui é muito melhor. Se você está indo só por causa do ouro do céu, vá não. Lá nem o ouro nem amarelo é. Lá é transparente, não é nem amarelo o ouro de lá. Então não vale a pena esse negócio. Se você está indo por causa do rio da água da vida, não serve não, irmãos. Agora, se você está indo porque você quer olhar Jesus face a face, aí se você quer conhecer Jesus face a face, ver como Ele é, poder se render aos seus pés e o adorar pelos séculos dos séculos, e fazer como Pedro: Senhor, eu estou maravilhado na tua presença. Não me importa esse barco cheio de peixes, não me importa essa empresa com Zebedeu, João e Tiago, não me importa, eu quero o Senhor. Davi disse assim: quando tu dissestes buscar o meu rosto, o meu coração te disse a ti: o teu rosto, Senhor, eu buscarei o teu rosto, Senhor. Eu sou fraco, eu sou débil, eu sou fracassado muitas vezes, mas eu buscarei o teu rosto. Eu quero o teu rosto, eu quero a tua presença, eu quero, Senhor, te adorar. Glória a Deus. Adore o Senhor nesta noite. Declare o seu amor a Jesus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar.
poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder. Rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural.